E aí, galerinha concurseira, beleza? Eu sou o professor Harrison. Hoje vou fazer uma questão da CES Gran Rio sobre verbos irregulares, gente. Alguns verbos que caem direto em questão de concurso, então são fundamentais para quem está se preparando para concurso. Então, gente, a questão pede o seguinte: em que frase o verbo irregular destacado está empregado de acordo com a norma padrão da língua portuguesa? Então, em qual frase o verbo está corretamente utilizado? Como eu falei para vocês, são verbos irregulares. Vamos analisar aqui em cada alternativa, beleza? Então, na A, os médicos preveram que ela teria complicações da doença. Verbo prever. Prestem atenção no seguinte, gente. Verbos como ter, vir, por, o ver. Então, aqui 4 dos principais. Ter, vir, por e ver. O negócio é o seguinte: os derivados desses verbos, ou seja, todos os verbos que terminam em ter, em vir, em por, em ver, seguem a mesma conjugação dos verbos primitivos. Esses são os verbos primitivos. Os derivados que possuem essa terminação seguirão exatamente a mesma conjugação. Então, gente, prestem atenção. Nunca conjuguem os verbos derivados. Opa, mas como assim? Daí como é que eu vou identificar se está certo ou errado? Por exemplo, aqui apareceu o prever. Eu nunca vou conjugar o prever. Porque se eu conjugar o prever, a chance de errar é muito grande. Eu tenho que conjugar o verbo primitivo. Ou seja, se eu quero conhecer a conjugação do prever, eu vou conjugar o ver. Como é que vai funcionar isso aí? Então, ter, vir, por e ver. Apareceu o prever ali, eu vou conjugar o ver. Os médicos preveram. Aí se eu conjugar o ver, olha só, gente, se eu conjugar o ver, eles... Como é que eu conjugo? Eu digo, eles veram? Não, não é eles veram. E sim, eles viram. Se eles viram, aí o verbo derivado, no caso prever, eu simplesmente vou acrescentar o prefixo e aí coloco o próprio ver. Eles previram. Entendido, gente? Então eu nunca conjugo os verbos derivados. Então, verbo prever, antever, verbo conter, manter, deter, convir, advir, intervir, repor, depor. Eu nunca vou conjugar os derivados, eu conjugo o verbo primitivo e depois simplesmente acrescento o prefixo. Eles viram? Então é eles previram. Portanto, a preveram está errado. Entendido, gente? Sem mistério na A? Beleza, vamos para B. Se eu me opôsse às suas orientações, ela me advertia. Verbo opor. Então, como nós vimos, eu não vou conjugar o por para saber se está certo ou opôs. Eu não vou conjugar opor, eu vou conjugar o próprio por. Aí eu vou dizer, se eu me opôsse, se eu me pusesse. Então, conjugando o opor, eu vou colocar o e acrescento o próprio verbo por. Se eu me opusesse. Então, opusesse. Conjuguei o verbo por e acrescentei o. Então, se eu me oposse, está errado também. Entendido como fazer a conjugação, gente? Aí na C. Minha mãe sempre me acudia nos momentos difíceis. Nesse é um verbo regular, mas não se encaixa nesses aqui dos primitivos e derivados. Se o verbo é com u, acudir, a minha mãe não me acudia, e sim me acudia. Me acudia nos momentos difíceis. Aqui é mais tranquilo. Se o verbo é acudir, é com u e não com o, não é acudir. Fechado? Então, também está errado. Vamos para D. Maria José sempre soube defender filhos e netos. Eu soube, tu soubeste, ele ou ela soube. Soube, esse aí não tem mistério nenhum, né? Então a questão até está tranquila por causa do soube aí. Então na D, certinho, o soube está correto. Fechado, gente? Sem mistério, vamos analisar E. Nunca esqueçam, sempre que nós estamos analisando questões de concurso, nós temos que analisar
todas as alternativas para garantir o acerto. Na E, quando entrava numa briga, ela sempre intervia a meu favor. Intervia. Faltou aqui, ó. Vamos colocar entre parênteses aqui. Verbo intervir. Então, se é o verbo intervir, qual é o verbo que eu vou conjugar? O próprio intervir? Não. Vou conjugar o vir. Eu vinha, tu vinhas, ele ou ela vinha. Se ela vinha, o correto é aí acrescento o verbo ver. Intervinha. Fechado, gente? Sem mistério. Então, intervia não. Porque intervia é ele via. Ele via é o verbo ver. Então, o correto é intervinha. Senão o verbo seria intervia. Intervia seria interver. Interver não existe. Então, intervia não. E sim, intervinha. Fechado, gente? Entendido aí? Entenderam o objetivo da questão, do vídeo? Analisar os verbos derivados de ter, vir, por, ver e outros também, né, em que acontece isso. Sempre que o verbo for derivado de outro, ou seja, que possui a mesma terminação, como nós vimos aqui, prever, opor, intervir, nós conjugamos o verbo primitivo, como eu fiz aqui. Conjuguei o verbo primitivo, depois eu só acrescento o prefixo, tá pronto o verbo derivado. Entendido, gente? Sem mistério. Verbos importantes que caem muito em concurso. Então é uma questão aqui que abrange alguns detalhes dos verbos regulares que são muito importantes para vocês, beleza, gente? Qualquer dúvida, qualquer coisa, coloque nos comentários aí. Pode chamar no WhatsApp também, tem na descrição do vídeo. E também, gente, coloca nos comentários aí sugestões de assuntos para os próximos vídeos. Eu adoro gravar o que vocês pedem, beleza? Sem mistério. Entendida a questão? Fechou todas então. Valeu, um abraço a todos, até o próximo vídeo.